Quando a gente fala em romantismo, o que vem na cabeça? Histórias de amor, paisagens lindas, né? Mas e se eu disser que tem um lado do romantismo que parece mais um filme de suspense, talvez até de terror? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Então, bora dar uma olhada no nosso roteiro para essa viagem meio sombria. A gente vai começar entendendo o que é essa tal de prosa gótica, depois vamos conhecer dois autores que usaram ela de um jeito bem diferente um no outro e, claro, no final tem aquele quiz para testar o conhecimento. Primeiro de tudo, vamos quebrar aquela imagem que todo mundo tem do romantismo. Pois é, né? A maioria de nós pensa na primeira opção, no amor, no romance. Mas se prepara, porque o romantismo tem um lado B, um lado secreto, bem mais sombrio e cheio de mistérios. E esse lado sombrio tem nome: prosa gótica. Pensa nela como se fosse, sei lá, a tataravó das histórias de terror e suspense que a gente adora hoje em dia. É um estilo que mergulha fundo no medo, na loucura e até no sobrenatural. E olha, o nome gótico não foi escolhido por acaso, não. Ele veio lá da arquitetura da Idade Média, daquelas catedrais enormes, com gárgulas assustadoras, vitrais escuros, sabe? Aquela atmosfera toda de mistério. É exatamente esse clima que a literatura gótica tentava recriar nas páginas. Agora vamos ver como essa história toda se desenrolou aqui no Brasil. E para começar, vamos falar do mestre da escuridão, o Álvares de Azevedo. O Azevedo era o que a gente chama de ultrarromântico. Ou seja, ele pegava o romantismo e levava para o extremo. Em vez de focar no amor idealizado, ele mergulhava de cabeça nos sentimentos mais sombrios, no pessimismo, no sofrimento. Era o poeta do mal do século. As histórias dele, como essa aí, Genaro, que está na obra Noite na Taverna, batiam de frente com as regras morais da sociedade da época, sem medo. Então, para o Azevedo, o terror de verdade não estava em fantasmas ou monstros lá fora. Estava dentro da gente. Ele usava o estilo gótico para explorar os porões escuros da mente humana. Agora, segura aí que a gente vai dar um giro de 180 graus. Vamos para uma outra autora que usou as mesmas ferramentas sombrias, mas com um objetivo completamente diferente e super revolucionário. Conheçam Maria Firmina dos Reis, uma mulher à frente do seu tempo, escritora, professora, compositora, afrodescendente e uma das primeiras vozes a usar a literatura para lutar pelo fim da escravidão. E aqui tá a grande sacada. Enquanto Azevedo explorava os medos imaginários da alma, a Maria Firmina usava os mesmos elementos de violência e sofrimento para denunciar o horror bem real da escravidão. Com frases como essa, ela mostrava o contraste absurdo entre o ideal de um país civilizado e a realidade brutal em que ele foi construído. Era um soco no estômago. Então tá, a gente viu esses dois autores, que parecem tão diferentes. O que a gente pode tirar disso tudo? O ponto principal é que a prosa gótica era uma ferramenta super versátil. De um lado, o Azevedo usava para olhar para dentro, para o horror psicológico da alma. Do outro lado, a Maria Firmina usava para olhar para fora, para escancarar o horror social da escravidão. E aí, tudo fresco na memória? Chegou a hora da verdade. Vamos para um quiz bem rápido. Eu faço a pergunta e vão rolar 5 segundos para pensar na resposta. Preparados? Então vamos lá. Primeira pergunta na tela, valendo! Isso aí, prosa gótica. Moleza, né? Segunda pergunta, vamos ver. Exato. O nosso poeta atormentado, Álvares de Azevedo. E a terceira e última pergunta do nosso quiz. Perfeito. Úrsula, mandaram muito bem. E agora, para fechar, um desafio final. Pensa um pouquinho em tudo que a gente conversou. Nesse clima de mistério, nos segredos sombrios, no suspense, no terror. Queremos muito saber a opinião de vocês. Deixem as respostas para o desafio aí nos comentários. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar também. E claro, se curtiu essa análise do lado sombrio do romantismo, não esquece de seguir o Kizards, ativar as notificações e deixar aquele like para fortalecer. Valeu e até a próxima!